Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios que ficaram de semana passada, tá? Que eram esses três aqui, ó, ABC, né? E D e E. Então eu pedia para você determinar a função orgânica e nomear a segunda IUPAC, que é aquela nomenclatura oficial. Dizer qual é a função orgânica é dizer se é hidrocarboneto, nós vimos só 4, né? Hidrocarboneto, álcool, cetona e aldeído. São mais, tá? A gente tem mais função. Só que a gente só viu essas 4. Então, aqui a primeira, ó. Eu só tenho hidrogênio e carbono nessa estrutura. Então, a função orgânica aqui, hidrocarboneto. Na segunda molécula, eu também só tenho hidrogênio e carbono, hidrocarboneto. A terceira molécula, apesar de estar fechada, não ter ligação dupla nem tripla, eu só tenho também hidrogênio e carbono, é hidrocarboneto. Isso é dizer qual é a função orgânica. Agora vamos nomear segundo a IUPAC. A IUPAC determina aquelas regras de prefixo, sufixo, infixo. Então aqui, ó, o prefixo depende do número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prefixo vai ser oct. O infixo, que é o meio, depende da ligação carbono-carbono. Aqui, ó, entre o primeiro, esse é o primeiro, esse é o segundo. Eu tenho uma ligação do tipo tripla. Então, o infixo vai ser in. Onde está a tripla? Entre o 1 e o 2. Então, o menor valor, 1. 1, in, porque é ligação tripla. E como é hidrocarboneto, o sufixo vai ser o. Então, oct, 1, ino. Junta tudo. Aí, quando tiver aqui, ó, número e letra, a gente coloca um hífenzinho para separar, tá? A segunda também é hidrocarboneto, mas qual vai ser o nome? Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo para 7, hept. Eu preciso enumerar a cadeia. Eu vou dar preferência para as duplas ficarem com menor valor, igual aqui em cima. Se eu começar a numerar daqui, a minha tripla vai ficar entre o 7 e o 8. Então, eu vou tentar colocar no menor valor possível. O menor valor possível aqui é pela esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, onde estão as minhas ligações duplas? Tem uma entre o 1 e o 2, então entra o menor valor. E tem outra entre o 3 e o 4. Então, onde elas estão? No 1 e no 3, que são os menores valores. São duas duplas. O infixo da dupla é em. Lembra? Só ligação simples, an. Uma dupla, em. Uma tripla, in. Aqui são duas duplas, então é de, em, porque são duas ligações duplas. E o sufixo o, porque a gente está falando de um hidrocarboneto. Então, juntando isso tudo, vai dar hept13 de eno. A terceira molécula aqui, que também é hidrocarboneto, tem uma cadeia fechada. Então, como é que a gente nomeia as cadeias fechadas? Ó, como ela é fechada, sem ramificação, né? As três aqui não tem ramificação, então a gente já vai direto para a cadeia principal. Ela é fechada, ciclo, mas é fechada com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 carbonos fechando ela, então ciclo, hept. É diferente da aberta. Na aberta aqui em cima eu também tenho 7. Só que elas não fazem o ciclo, né? Então, como aqui é fechada, eu preciso dizer, ó, é fechada, ciclo. Ciclo com 7, ciclohept. Entre carbonos só tem ligação do tipo simples, a cadeia é saturada. Então, o infixo, que é o meio, an. Como a gente está falando de hidrocarboneto, sufixo o. Então, fica cicloheptano. Depois, vamos dizer a primeira função orgânica. Depois a gente vem nomeando. Então, aqui eu tenho uma ligação dupla com oxigênio. Eu já sei que essa molécula não pode, de jeito algum, ser hidrocarboneto, porque hidrocarboneto é só hidrogênio e carbono. Aqui tem oxigênio, ó. C dupla O, que é carbonila. Esse grupamento C dupla O, a gente chama de carbonila. E aí eu dependo da posição dessa carbonila. Como aqui está entre carbonos, ó, esse carbono da carbonila tem um carbono aqui e um carbono aqui. Então, eu já sei que a função é cetona. É diferente da molécula de baixo, que é C dupla O, onde a carbonila, ela se encontra na extremidade da molécula. Aqui, ó, bem no começo da molécula. É o primeiro carbono, a carbonila, que traz, né, o C dupla O.
Como ele é o primeiro carbono, a gente tem um aldeído. Então, funções aqui são diferentes porque a posição da carbonila é diferente. Cuidado que as duas a gente sempre confunde, né? Costuma muito confundir cetona com aldeído. Depende. Na ponta, aldeído. Entre carbonos, é uma cetona. Nomenclatura. Do mesmo jeito, só vai mudar agora o sufixo, que é o finalzinho. Quando é cetona, vai terminar com ona. Quando é aldeído, vai terminar com al. Então, bora aqui. Eu tenho a cadeia fechada, mas agora eu tenho ramificação. Eu preciso dizer onde que está a ramificação. Quem vai ser meu primeiro carbono? Sempre meu primeiro carbono vai ser aquele camarada que traz o grupo funcional. Então, esse carbono aqui, ó, da carbonila, é o carbono 1. Quem vai ser o carbono 2? Eu posso rodar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Eu vou preferir o anti-horário para minha ramificação ficar no menor carbono. Se aqui é o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. Se eu faço sentido anti-horário, fica 1, horário, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou preferir no anti-horário. Vamos nomear. Primeiro vem a ramificação. Um carbono, met. Mas onde que está o metil? No carbono 3, ó, da ramificação. Perdão, da cadeia principal. Isto aqui será a minha cadeia principal. Isso aqui vai ser a minha ramificação. Então, 3-metil. Cadeia principal tem 5 carbonos fechando ela. Então, ciclopente. Ciclo porque é fechada, pente porque são 5. O infixo depende das ligações carbono-carbono. Aqui só tem ligação simples entre carbonos. Mas tem essa dupla aqui. Mas é entre carbonos? Não, a dupla é com oxigênio. Então, entre carbonos, a cadeia é saturada. Como é uma cetona, o sufixo ona. Só que onde que se encontra a carbonila? No primeiro carbono. Então, 1, ona. Juntando tudo, 3-metil, ciclopentano, ona. O aldeído aqui, ó. Eu preciso escolher a cadeia principal. A cadeia principal, ela vai ser obrigatoriamente esta aqui. Cadeia principal. O carbono da carbonila vai ser o primeiro. Então, primeiro, aqui segundo, aqui terceiro. Esses outros carbonos são ramificações. Então, aqui, ó, deixa eu mudar de cor. Deixa eu botar um verdão aqui, pra gente diferenciar. Eu tenho isto aqui como ramificação. Aqui é outra ramificação. E isso aqui tudo é uma terceira ramificação. Como aqui só tem um carbono, met. Aqui também só tem um carbono, met. E aqui são 2 carbonos na mesma ramificação, etil. Então, vamos nomear. Primeiro vem as ramificações. Eu tenho met e et. A gente vai por ordem alfabética, né? Então, aqui no segundo carbono, tem o etil. 2-etil. No terceiro carbono, tem 2 metilas. Então, 3,3 dimetil. Eu tenho que dar a posição das duas. As duas estão no mesmo carbono. 3,3 di, porque são 2, essa e essa. Metil, porque são metilas. Acabou a ramificação, agora a cadeia principal. Com 5 carbonos, pente. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples entre esses carbonos. Como é um aldeído, al. Eu preciso colocar aqui um al, dizer que a carbonila é o primeiro? Não preciso, porque no aldeído, a carbonila sempre vai estar na ponta. Não tem como estar no meio, senão vai ser uma cetona. Então, é redundante você colocar um al aqui, tá? Não precisa. Juntando tudo, 2-etil, 3,3 dimetil, pentanal. Outra, só tem o hidrogênio e carbono, hidrocarboneto. Aqui eu tenho a hidroxila, esse grupo OH se chama hidroxila, né? Num carbono que só faz ligação simples, então é um álcool. Aqui eu também tenho uma hidroxila ligada a um carbono e esse carbono só faz ligação simples. Eu também tenho um álcool. Vamos voltar nomeando, porque eu quero função e nome. Então, nomenclatura. Aqui a cadeia é fechada e eu tenho 2 ramificações. Ó. Isto aqui é minha cadeia principal. Esses 2 carbonos são ramificações. Então, onde eles estão? Eu vou ter que contar 1, 2, 3, ou eu posso contar 1, 2, 3. Eles são ramificações iguais. E não vai fazer diferença de onde eu vou começar a contar nesse caso aqui.
Então, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho metil no carbono 1 e metil no carbono 3. Então, 1,3 porque são duas ramificações, metil, duas ramificações iguais. Cadeia principal são 4 carbonos, but. Só que são 4 carbonos fechando a cadeia. Então, ciclo but. Esse é o prefixo. Infixo é ligação carbono-carbono. Só tem ligação simples. An. Como é hidrocarboneto, a função, o sufixo vai ser o. No álcool, o sufixo vai ser ol. Aqui, ó. O sufixo ol. Tá? Então, vamos aqui. Cadeia principal, nesse caso aqui, ó, vai ser esta aqui. Ah, Luciana, eu poderia virar aqui para baixo? Poderia, mas eu escolhi direto. Vou enumerar para te dizer onde que está a minha ramificação, meu grupo funcional. Então, aqui é carbono 1, esse é o 2, e esse aqui vai ser o carbono 3. Isto aqui é a minha ramificação. Tá no carbono 2. Então, vamos começar a nomear, né? Grupo funcional não é ramificação, tá? É só grupo funcional. Então, a ramificação está no grupo 2. E lá em cima eu não botei o nome, ó. 1,3-dimetil ciclobutano. Agora sim embaixo. Metil. Por que eu não preciso, neste caso aqui, colocar 2-metil? Porque se essa ramificação sai daqui e vem para o carbono da ponta, o 3 ou o carbono 1, deixa de ser ramificação e passa a ser cadeia principal. Ficaria uma cadeia assim, ó. 1, 2, 3, e aqui está o OH, né? Vamos supor que eu tirei a ramificação deste carbono do meio e coloquei ele na ponta. Qual ponta? Qualquer uma das duas, porque a molécula aqui é simétrica. Coloquei aqui nesta ponta. O que acontece? Ele deixa de ser ramificação e passa a fazer parte da cadeia principal. A minha cadeia principal agora, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, com os 4 carbonos. Percebe? Ficaria direto a minha cadeia principal. Eu não tenho ramificação na extremidade da cadeia. É sempre no meio, num dos carbonos do meio, tá? Então, ali eu não preciso dizer 2-metil, porque só pode ser no carbono do meio, que é o carbono 2. Depois disso... Cadê o lapisinho? Caneta vermelha. Depois disso, cadeia principal, né? Com 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples carbono-carbono, an. Como é um álcool, ol. Só que onde está a hidroxila? No carbono 2. Então, 2-ol. Juntando tudo, metil, propan 2-ol. Terceira, eu tenho cadeia principal, este pedação aqui que está fechado. Quem é o carbono 1? É o que traz o grupo funcional. Esse é o 1. Quem vai ser o 2? Eu tenho duas possibilidades. Ou priorizar um sentido anti-horário, que é onde eu tenho a ramificação, ou priorizar o sentido horário, que é onde eu tenho a ligação dupla, que é a insaturação. Então, na ordem de preferência, ela vem primeiro, a ligação dupla. Então, esse tem que ser o 2, esse tem que ser o 3. Aí, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5, né? E esse vai ser o 6º carbono. Então, onde está a minha ramificação? Que é essa metila aqui, ó. Só tem um carbono. No 5. Então, 5-metil. Cadeia principal, ela é fechada com 6. Ciclo, porque é fechada, com 6, prefixo é ex. O infixo são as ligações carbono-carbono. E aqui tem uma ligação do tipo dupla, no 3º carbono. Então, 3-en. Sufixo, como é um álcool, vai ser ol. Só que eu preciso dizer onde que está a minha hidroxila. Está no carbono 1. Então, onde está, como chama? 1-ol. Juntando tudo, 5-metil, ciclox3 em 1-ol. Mais uma. Eu tenho aqui 3 carbonos, né? Isso aqui tudo vai ser minha cadeia principal. E eu tenho 2 grupos funcionais. Isso aqui não é ramificação, é grupo funcional. Então, nomeando direto a cadeia principal. 3 carbonos, prop. Ah, função orgânica primeiro. Eu tenho a hidroxila no carbono saturado e essa hidroxila também no carbono saturado. Eu tenho um álcool. Aqui embaixo, ó, eu também tenho a hidroxila, OH, ligada a carbono que só faz ligação simples. Eu também vou ter um álcool. E aqui embaixo eu tenho C dupla O na ponta, aldeído,
E outro C dupla O na ponta, também aldeído. Aqui tem 2 carbonilas, uma em cada ponta. Então, aqui eu tenho também um aldeído. Agora sim, nomeando. Cadeia principal com 3, prop. Ligação carbono-carbono é simples, an. E aí eu tenho 2 hidroxilas, uma no carbono 1 e uma no carbono 2. Se eu começo a enumerar daqui, fica 1, 2 e 3. Então, eu vou preferir deixar 1 e 2. Uma no carbono 1, uma no carbono 2, porque são 2 hidroxilas. Então, o sufixo ol de álcool. Embaixo. Cadeia principal vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é ramificação e isso aqui também é ramificação, com um carboninho só. Aqui a hidroxila não é ramificação, é grupo funcional. Então, eu tenho ramificação no 2 e no 5. No carbono 2 e no 5 tem 2 metilas, 2 ramificações iguais. Cadeia principal com 6, hex. Só ligação simples, an. Hidroxila no carbono 3, 3 ol de álcool. Juntando tudo, 2,5 de metil, hexan 3-ol. A última. Cadeia principal vão ser esses 3 carbonos aqui somente. Ah, e esse hidrogênio é ramificação? Não. Esse hidrogênio é ramificação? Não. Nem aqui. Só é ramificação se for carbono. O O aqui, ó, da carbonila também não é ramificação. Então, eu só tenho 3 carbonos. 3 carbonos, prop. Ligação carbono-carbono, an, porque o infixo aqui é an, porque é ligação simples entre eles, né? É um aldeído, só que eu tenho um aldeído nessa ponta e na outra ponta. Então, di-al. Ah, Luciane, por que você não bota 1 e 3, né? Porque essa carbonila é 1, esse é o 2, esse aqui seria o 3. Por que não bota 1, 3 dial? Porque é redundante. Aldeído, para ser aldeído, tem que estar na ponta. Se tem 2 carbonilas de aldeído, só pode ser no primeiro e no último carbono. Então, não precisa você colocar 1, 3 dial. Juntando tudo, ó, propanandial, tá? Até semana que vem, beijinho.